seus olhos fechados. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por mais essa casa firme que o Senhor nos dá, a condição, a oportunidade, a bênção, a dádiva de podermos, meu Deus, iniciar. Eu te agradeço pela honra, te agradeço, meu Deus, pela bênção, te agradeço pelo privilégio, meu Pai, e tudo aquilo que estar aqui, que esse culto representa, aquilo que o Senhor coloca, concede nas nossas mãos. Estamos aqui, meu Pai, diante de tão grande oportunidade, não só para nós, individualmente, mas para nossa família, para nossa casa, porque como profeticamente, meu Deus, temos o título para que a nossa casa seja firme, para que venhamos, meu Deus, ter desde o alicerce até o acabamento, todos, meu Deus, estruturados no Senhor. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor derrame sobre nós do teu poder, que o Senhor venha, meu Pai, para operar, para abençoar, para manifestar, meu Deus, o teu poder na nossa vida, para fazer em nós, meu Deus, para fazer, meu Pai, por nós, para trabalhar, meu Deus, na nossa vida, aquilo que já nos prometeu, aquilo que já nos falou. Eu peço, meu Deus, que sejamos o teu canteiro de obras, e que a começar pela nossa mente, que pensamentos, meu Deus, que conceitos velhos, que crenças, que sentimentos que ainda têm poder, meu Deus, e que prevalecem, que conduzem nossa vida, que caiam por terra em nome de Jesus. Que não tenham mais poder sobre a nossa vida, que não tenham mais, meu Deus, influência, mas que o Senhor nos ajude. Em tudo eu peço que o Senhor nos ajude. Nos ajuda, meu Deus, a já sairmos daqui colocando em prática a Tua Palavra, a não apenas sermos e contentarmos-nos em sermos ouvintes esquecidos, pessoas que já assumiram, meu Deus, condições protocolares. Eu peço que aqui não tenha ninguém em condições protocolares, daqueles que vêm à Tua casa, que até passam, meu Deus, por uma reunião, um culto, mas que não aplicam a Tua Palavra. Eu peço que o Senhor nos ajude a aplicarmos, meu Deus, a colocarmos, meu Pai, em prática, a nos concentrarmos, meu Deus, naquilo que o Senhor tem para nós e conosco, e assim vermos e vivermos, meu Deus, a Tua glória. Eu peço que o Senhor esteja conosco, que o Senhor, meu Deus, se manifeste na nossa vida, que o Senhor use a nós mesmos para poder fazer obras grandes e poderosas, para nos levantar, meu Deus, como uma luz que possa ser usada como, meu Deus, alguém que ilumina, seja qualquer pessoa da nossa vida. Se somos o pai, se somos o filho, se somos o irmão, se somos o marido, que sejamos luz e que venhamos iluminar, meu Deus, cada pessoa da nossa casa. Que o Senhor nos use com essa finalidade, para esse propósito, que tenhamos unção, graça, favor, visão, que tenhamos a força, meu Deus, e não uma força humana, que de forma nenhuma sejamos Gibeon, que não nada, se ainda resta alguma coisa na nossa vida, meu Deus, que ainda acontece por manipulação, que o Senhor nos liberte, que haja libertação aqui hoje, nessa manhã, que não fique, meu Deus, nenhum resquício daquilo que ainda há de Gibeon, para que venhamos, meu Deus, fazer a Tua vontade, que venhamos dar ao Senhor, meu Deus, glórias com a nossa vida, com as nossas palavras, que as nossas mudanças testemunhem, meu Deus, em nosso favor, para glorificar o Teu nome. Que o Senhor esteja aqui conosco e que nos abençoe grandemente. É o que eu creio e eu peço e eu entrego, meu Deus,
esse culto, eu entrego a palavra nas tuas mãos, para que ela venha do coração do Senhor e venha para o nosso coração. Eu entrego, meu Deus, essas 25 horas nas tuas mãos, para que o Senhor use cada tempo, cada momento, meu Deus. Que o Senhor use cada tempo e cada momento para abençoar pessoas, para resgatar famílias, para estabelecer o teu reino, meu Deus, na casa de cada um de nós. Eu peço e eu creio, meu Deus, no derramamento da tua unção. Assim eu tomo posse e declaro sobre cada pessoa que está aqui, meu Deus, e que vai passar por aqui ao longo dessas 25 horas. Que o Senhor esteja conosco, porque o mais importante aqui é a tua presença. É vermos e sabermos que o que estamos vendo, ouvindo, recebendo, vem do Senhor. E se conseguirmos, meu Deus, e eu peço graça para isso, fazermos voltar para o Senhor, para a glória do Senhor, que seja, meu Deus, assim na vida de cada um de nós. É o que eu creio e eu entrego o andamento de todo esse trabalho, essa casa firme, que eu declaro que seja poderosa. Eu oro, meu Deus, desde já, para que o Senhor nos dê, meu Deus, todo tipo de favor no trabalho, meu Deus, que nós realizaremos para os jovens. Que o Senhor, meu Deus, dê unção cada pessoa que está envolvida nesse trabalho. Nós focamos nos nossos jovens, mas que o Senhor, meu Pai, nos dê condições, desde a condição, meu Deus, do corpo para estar, para fazer, meu Deus, para criar, para trabalhar, para montar, a percepção, a sabedoria de cada detalhe, de cada peça, de cada situação, de cada trabalho. Inspira, meu Deus, aqueles que vão falar, que vão ensinar, que vão pregar, que vão educar, aqueles que vão, meu Deus, trabalhar, aqueles que vão atuar, aqueles que vão adorar, louvar. Eu peço unção. Eu peço, meu Deus, que todo o nosso ambiente consagrado ao Senhor, que o Senhor derrame unção, meu Deus, para que todo esse lugar se transforme numa atmosfera espiritual que venha envolver, porque se o mundo, meu Deus, que jaz no maligno, tem criado suas atmosferas para, meu Pai, prender, para, meu Deus, assediar, meu Deus, para converter para o mau caminho os nossos jovens, eu declaro, meu Deus, que aqui a tua casa seja um lugar, meu Deus, ainda mais envolvente, e que tudo aqui, meu Deus, venha conspirar para o bem de cada um que vier, que pisar aqui os pés, que vier visitar, que vier conhecer, que vier participar desse trabalho. Que toda seta, toda palavra, toda inveja, toda maldição, todas as sentenças e decretos, meu Deus, de todo e qualquer tipo de problema, lançados, meu Deus, sobre as pessoas, sobre os jovens, os visitantes, sobre os veículos que vão trazer as pessoas, seja daqui, seja da cidade mais longe, contra qualquer equipamento, meu Deus, o nosso local, contra a segurança do nosso local, contra, meu Deus, os envolvidos no trabalho, eu quebro agora, eu cancelo, eu anulo, eu destruo, eu desfaço, e eu consagro, meu Deus, ao Senhor esse dia, para que em cada momento de oração, para que cada jejum que for feito, para que cada declaração poderosa, vá, meu Deus, atinja, fortaleça esse trabalho, meu Deus, e torne-o ainda mais um instrumento para salvar, para transformar, para edificar, meu Deus, para alguns, meu Deus, serem constrangidos e mudarem, para outros, meu Deus, voltarem, retornarem, para alguns, meu Deus, se firmarem, para outros, meu Pai, se levantarem como nunca e daqui para frente terem a vida, viverem, meu Deus, o chamado como até então não tinham vivido. Esteja conosco. Eu peço essa unção. Eu creio no teu favor e declaro que o Senhor esteja conosco. Eu repito, meu Deus, o mais importante é o Senhor conosco. Emanuel, o Senhor conosco, eu tomo posse. Que assim seja essa quarta e essa quinta, nesses momentos, nessas horas que nós vamos passar na tua presença, na tua casa. É o que eu declaro e eu abençoo essa casa firme, em nome de Jesus. Amém, amém
e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Graças a Deus por isso. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga: a unção de Josué está sobre mim e eu creio nisso para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Com muita honra, iniciamos essa casa firme, e eu digo muita honra aqui, daqui para frente, esse momento, esse horário, estaremos seguindo, esse tema do homem forte. Digo porque todos aqui sabem, que daqui para frente, pelo menos aqui em São Paulo, daqui de São Paulo, seguiremos assim. Então, sei que esse foi um trabalho que saiu do coração de Deus e até aqui foi conduzido de forma excelente. E que assim o Senhor dê graça para que continuemos seguindo, cada um que tem assumido seu papel, cada um tem assumido seu lugar, que seja como até aqui, a gente precisa, uma coisa que a gente aprende na Bíblia, na palavra, e que isso faz a diferença na vida das pessoas, é que a gente dê honra a quem recebeu honra, Na verdade, não é a quem tem honra. Tem gente que recebeu honra de Deus. Tem gente que tem honra de Deus, porque deu condições a Deus para estar com honra, para viver com honra. E aí eu falo do caso aqui nesse horário, o tema do homem forte, que foi um tema, uma direção que o Bispo Murilo iniciou, e tem sido uma bênção na vida de cada pessoa, cada homem, tanto aqueles que têm sido aqui fiel, participado, como aqueles que acompanham de vários lugares do mundo. Então, que assim o Senhor continue dando graça e continue nos ajudando a contribuir, como até aqui Ele nos ajudou, como até aqui Ele ajudou o Bispo Murilo, e ajudou pessoas serem levantadas, homens serem fortalecidos e estabelecidos pela palavra do Senhor. Amém? Vamos aqui, falando nisso, a palavra de hoje pode parecer contraditória, porque ela vai falar de uma mulher, mas é uma palavra que eu quero, óbvio, todas as mulheres que estão aqui, são bem-vindas também, mas o tema, a gente, esse horário, sempre direciona, ele é mais direcionado para os homens, até porque já não são muitos os trabalhos que tem para os homens na igreja, então, pelo menos, esse horário a gente precisa manter. Mas, quando você ouvir a leitura, pode ser que você pense, mas é uma mulher que está falando, sim, mas não é por acaso que tem uma mulher aqui. Vamos aqui para Juízes 4, que diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. O comandante do seu exército era Sísera, que habitava em Harosete-Ragoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse:
O Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali. 10.000 homens o seguiram, e Débora foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Robabe, sogro de Moisés, e tinha armado sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Quando disseram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido o monte Tabor, Sísera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Harosete-Ragoim ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerra e o exército até Harosete e Ragoim. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, não sobrou um só homem. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Hazor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Sísera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Então Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Sísera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Sísera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Você vai falar, a palavra fala de Débora. A palavra fala de Débora, a palavra fala de Baraque, a palavra fala de Jabim, a palavra fala de Sísera, e a palavra fala de Jael aqui também. E o que nós temos visto, não só na vida de alguns homens, mas a gente ouviu bastante, tanto no trabalho, né, dos 300 valentes, como em vários cultos, que o problema que tem acontecido na sociedade é devido aos homens estarem se furtando. Quem sabe o que é furtar aqui? O que é furtar, gente?
Quantas vezes que a gente pensa, o diabo está roubando? Ah, o ladrão ali furtou um carro naquela esquina. Ah, o delinquente furtou tal objeto, tal coisa, furtou o dinheiro. Mas quantas vezes que o maior ladrão que tem na vida de uma pessoa é ela própria? Porque não é que ela tira coisas dela, ela tira ela tira ela do lugar que é dela. Quer dizer, ela se furta, ela se esquiva, ela foge de coisas. E nós vemos que isso aqui já era uma tendência. Primeiro que não tinha nenhum homem assumindo o seu lugar de líder daquela nação. Por quê? Porque os tempos eram... Como é que estavam os tempos? Difíceis. Ah, não, eu não quero, não, é muita bucha, né? Como a gente ouve falar, é muito problema, é muita dor de cabeça, é muita situação tal. Não. Tem coisa que Deus está permitindo situações ali para levantar alguns homens. Alguns aqui a gente vê 20 anos a mesma situação. Alguns aqui não tiveram essa formação, o pai não foi esse líder, né? Não teve um tio, um pai, um avô, mas sempre havia o Senhor. Quer dizer, o lugar estava vazio e ninguém tinha fé, ninguém tinha aquela atitude para ocupá-lo. O que teve que acontecer? Se levantou, a Bíblia diz que se levantou uma mãe em Israel. Por quê? Porque faltava pai, porque faltava homem, porque faltava líderes. E quantas situações que nós temos visto isso acontecer. Isso não é quando você olha para uma empresa, quando você olha para um setor da sociedade, quando você olha para a igreja. Isso começa nas famílias, nas casas. Quantos homens que estão deixando a liderança, seu papel, ser ocupado. E, infelizmente, nem toda casa tem uma mãe como Débora, mas vai ter uma rede social que vai assumir esse papel, vai ter um canal que vai assumir esse papel, vai ter alguém de fora que vai assumir esse papel, que as pessoas vão dar ouvidos, vão ouvi-la, vão segui-la, vão atendê-la, que é o que a gente está vendo aí. O que está formando, o que está dando forma aos jovens aí fora? Esses movimentos diabólicos, né, onde a principal coisa que nós vemos nesse tempo, quando nós olhamos para lugares onde tem muito jovem, e isso já chega na igreja. Quantos jovens que você vê que na igreja, por falta de terem ali seus pais, principalmente, assumindo o seu lugar, nós já vemos a crise de identidade que o mundo vive nessa geração ainda se formando, que é essa geração dos jovens. Onde o pai não assumiu o seu lugar, não assumiu o seu papel, não ocupou o seu lugar. Ah, não, na minha casa eu tive a bênção de ter a Débora, de ter uma mãe que se levantou em oração, de ter uma mãe que se levantou com o recurso que ela tem, com um pouco que ela tem, com a igreja, que é o recurso que ela tem. Que ainda a gente falava isso. No domingo, o Moisés subiu ao monte, ele não deixou. Ele não esperou ele subir no monte, não ter condições, já está cansado, já está com as mãos que ele nem levantava, para ele descer ao monte e trazer o Arão e o Hur. Ele já subiu com Arão e Hur. Que é uma coisa que eu tenho falado, e eu acredito muito nisso, que às vezes a gente precisa da igreja. De Deus a gente sempre precisa, mas tem momentos que a gente precisa da igreja também. Moisés,
ele tinha que agradar e chamar a atenção de Deus. E para isso ele levou com ele Arão e Ur, porque ele sabia que haveria momentos que ele sozinho, que na força física dele, que na capacidade física dele, ele não conseguiria sozinho. Então, o que ele fez? Arão de um lado e Ur do outro. Então, ele conseguiu. E tem gente que precisa ter essa sabedoria. Tem coisas que se eu fizer sozinho, tem coisas que se eu fizer em casa, eu não vou ter a mesma concentração, eu não vou ter a mesma aplicação. Entenda que eu não estou dizendo que você tem que aceitar que algumas limitações vão ser sempre limitações para você. Mas tem coisas que a gente precisa identificar, que o meu momento agora requer algo mais. E isso a gente começa de pequeno. Eu lembro, por exemplo, que tinha épocas, às vezes tinha trabalhos na escola mesmo. Você vê que a gente já começa a identificar algumas coisas já pequeno. Eu lembro na época da escola que tinha trabalhos, ou às vezes aquelas provas que a gente sabia, que ia ser mais difícil, que tinha aquele tempo, aquela semana, por exemplo, que tem que estudar. E eu, por exemplo, a minha casa era pequena, às vezes tinha alguma coisa ali acontecendo, irmão, e mais criança, e barulho, e aquela coisa que eu já sabia, essa semana não adianta eu ficar em casa com aquele barulho que eu sei que vai ter, com aquele movimento que tem, com gente falando, conversando, gente trabalhando lá em tal coisa. Eu preciso estudar. Eu preciso de concentração. Então, essa semana eu vou na biblioteca da escola estudar, porque lá eu sei que não vai ter nada disso. Ajudava? Demais. E eu vejo que falta isso às vezes nas pessoas. Quando eu ligo para uma pessoa que eu vejo que não está vindo, principalmente para homem, geralmente quando eu ligo é para homem. E ele, não, porque agora, eu estou envolvido em tal coisa, não, mas eu estou orando de casa, eu estou fazendo isso aqui em casa. Eu falo, não é suficiente. De Deus a gente não tira e melhora. Para Deus a gente aumenta a carga. Com Deus a gente aumenta a intensidade. E esse é o lugar que muitos homens têm deixado de ocupar, de partir deles. Gente, estou percebendo algo aqui em casa, tem mais doença do que o que já aconteceu até então. Gente, nossa vida financeira não está indo como deve, as coisas estão quebrando, está faltando dinheiro para isso, isso aqui não deu certo, tal coisa não fechou, tal coisa não fluiu. Vamos orar. Vamos fazer uma campanha, nós, na igreja, nossa família. Vamos orar por tal área, vamos orar por tal situação, vamos nos colocar aqui para tal propósito. Raramente você vê um homem se levantando fazendo isso. Quem que a gente costuma ver fazendo isso nas casas? Quem? Por quê? Melhor alguém que faça do que o negócio ficar vazio, Melhor alguém que vai debaixo de uma tamareira lá e se assenta para julgar a causa de Israel do que todo mundo ficar ali abandonado. É ou não é verdade? Mas veja que Deus quer levantar. Da mesma maneira aqui que Deus quis levantar o Baraque, Deus está querendo levantar homens. Porque essa palavra aqui, ela mostra Deus querendo e Deus dando condições para estabelecer homem forte, que é o que está aqui escrito. Mas às vezes o que acontece é que o Baraque, olha, o homem tinha um nome forte, pelo jeito, até para algumas coisas ele era forte, mas não adianta eu ser o grandão, o fortão, não adianta eu ter a imagem do cara, não adianta eu ter nome. E quando Deus coloca algo nas minhas mãos, a minha mão é frouxa, e eu não falo a mão física,
Eu falo a mão de decisão, a mão de atitude, que é o que tem definido vidas, famílias, é o que tem tornado casas fracas. Tem que se levantar aqui hoje. Tem que se levantar agora. Seja aqui, seja onde tiver pessoas acompanhando. Homens que assumam um lugar que aqui quem ocupou foi a Débora. E deveria ter sido de Baraque. Porque veja que Deus quis levantar o Baraque. Deus quer levantar homens no nosso meio. Deus está querendo levantar homens que, sabe, até fazem algumas coisas. O Baraque era um preguiçoso, era um indolente? Não, ele fazia algumas coisas. Mas o Baraque fazia por uma formação natural, como tantos de nós. Quantas coisas nós, homens, fazemos como fazemos, porque foi o quê? O quê? O que nós aprendemos, o que a gente viu nosso pai fazendo, a gente viu um vô fazendo, a gente viu um tio fazendo, ou na falta desses, a gente viu alguém fazendo perto de nós. E Deus está querendo nos formar espiritualmente. Deus não quer aqueles homens que só correm atrás do dinheiro para colocar comida na mesa. Sabe, que fazem o mínimo. Não, eu vou fazer, não, minha parte é sustentar minha família. E alguns nem isso têm feito. Porque têm aceitado que está assim, que hoje é isso. Sabe, ouvem uma frase, essas frases de dificuldade, aquilo que se torna um mantra naquele ambiente que a pessoa vive, frequenta, e ela tanto ouve, tanto recebe, que ela começa a repetir, aquilo se torna a vida dela. Está difícil, agora não tem mais trabalho para quem faz isso, agora a gente tem que fazer tal coisa. Não. Débora chamou o Baraque e falou para ele. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Nas mãos de quem? Deus não podia ter falado: Débora, eu vou entregar nas tuas mãos. Podia ou não podia? Débora, é você. É com você. Deus usou ela. Mas Deus queria levantar aquele homem, aquele líder. Chama o Baraque lá. E o que significa isso para nós? Tem homens aqui que eles têm feito algumas coisas. Eles têm até, vamos dizer, têm criado um meio, têm trabalhado, têm corrido atrás. Mas, quando chega no ponto de assumir uma posição espiritual, sabe, quando chega aquele teto que a pessoa já acostumou uma vida, e Deus chama, a palavra convoca para romper aquele teto, sabe, aquele nível que, eu sempre chego aqui, eu sempre oro tantas vezes, eu faço até um ponto. Quando chega aquele momento de ser o Isaac da Rebeca estéril, quem lembra aqui como é que agiu Isaac da Rebeca estéril? Porque Rebeca era estéril. Era ou não era? Como é que o Isaac agiu? O que eu posso fazer? Não teve vezes que a gente viu homens dizendo assim: acaso eu estou no lugar de Deus, mulher? Acaso eu posso fazer isso? O Isaac não. O Isaac fez aquilo que a gente gosta às vezes, de falar entre os amigos, joga para mim aqui, que eu vou matar no peito e eu resolvo. Não é assim? O Isaac, pode mandar a bola para mim aqui, pode mandar ela quadrada aqui, que aqui ela vai ficar redonda e eu resolvo. E o que ele fez?
Ah, problema seu, ô Rebeca. Vai buscar Deus, vai orar, vai fazer alguma coisa. O problema é seu, você que não engravida, você que não pode gerar filhos. Foi isso que o Isaac fez? O que ele fez? Ele assumiu aquilo. Problema da minha casa é problema meu. E não quis dizer eu resolvo, eu vou a Deus. Deus está chamando homens aqui para ser o Isaac da Rebeca estéril. E para se tornar o Isaac da Rebeca fértil. Está entendendo? Problema da minha casa, problema da minha família, como agora que Deus chamava o Baraque, problema do meu povo, eu vou resolver. Como? Vou me colocar nas mãos de Deus. Vou ser eu o instrumento que Deus pode usar. Serei eu o instrumento que Deus pode contar para resolver esse problema. Eu serei. Só que o Baraque justificou aquele tempo de Israel. Quando Deus usa Débora para falar com ele, para transmitir para ele aquela mensagem, ele diz assim: eu só vou se você for comigo. Essa maldita insegurança que alguns insistem em carregar. Por quê? Porque ele não ouviu Deus. Sabe aquela história? Deus não falou comigo. Mas por que Deus não falou com Baraque? Porque ele não se levantou. Por que Deus falou com a Débora? Porque a Débora se levantou. Eu sempre conto essa história. Sempre conto essa história. Tinha uma pessoa que primeiro chegou a mulher, a filha, na igreja. E, naturalmente, essa mulher buscou a Deus. Esse homem tinha saído de casa, tinha traído a mulher, já estava vivendo com outra pessoa. E essa mulher veio buscar Deus, e se lançou em Deus, e se levantou. E Deus criou uma situação que a pessoa que vivia com o marido dela, ela tomou aversão por aquele homem, não quis, saiu de casa e aquele homem ficou sozinho. Aí aquele homem começou a ficar perturbado, aquele homem começou a ficar oprimido, e veja, Deus estava atraindo ele, porque primeiro aquele homem foi atraído para a igreja. Então ele buscou na mulher não um consolo de marido, ele buscou nela uma ajuda espiritual, porque ele soube que ela estava buscando a Deus, e que ela estava muito bem. Então ele começou a vir à igreja, e ele se rendeu a Deus, ele se converteu, ele veio. Só que por algum motivo, essa mulher, claro, ela continuou, e ela cresceu, e ela foi avançando, foi fazendo, foi ocupando um lugar espiritual na vida dela, na família dela, na obra. Ela não parou, começou na obra e foi seguindo, foi crescendo, foi avançando. Só que esse homem, quando ele veio, até a princípio só ele buscava libertação, ainda muito racional e não espiritual, demorou um tempo para ele se entregar mesmo, mas quando ele se entregou, dá para ver o crescimento, a sinceridade, os avanços dele, o quanto que Deus foi dando a ele discernimento, sabedoria, força. Só que esse homem tinha um teto. E ele foi deixando, é como se alguém tivesse construído um forro em cima da cabeça dele. Um forro. Só que esse forro, com o tempo, ele foi ficando mais espesso. Aí se tornou uma laje. E essa laje se tornou uma estrutura, que quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava de romper. E foi essa estrutura que derrubou essa família. Qual? A falta do homem assumir o lugar que ele tinha que ter assumido. Por quê? Com o tempo, esse homem foi crescendo, crescendo, crescendo,
e Deus colocou ele, Deus fez com ele igual quis fazer com Baraque, de colocar ele por cabeça na família dele. Não ele sendo o marido, não ele sendo o pai que ele já era, Deus já tinha restituído, restabelecido o lugar dele na família dele. Mas Deus levantou aquele homem como uma coluna espiritual, mas ele não via assim. Pela esposa ter chegado primeiro, pela esposa estar há mais tempo na igreja e na obra, ele ainda tinha uma reverência que era estúpida. Que ele reverenciava a esposa espiritualmente. Você vai falar assim, por que era estúpida? Não era porque ele era homem, ele era mulher, mas porque claramente, isso foi confirmado na palavra, isso quem estava em volta via, olha, você hoje é o cabeça da sua casa. Deus fala com você. Deus tem entregado as vitórias nas suas mãos, Deus tem abençoado você. Mas ele agiu igual o Baraque. Quando Deus dava algo para ele, quando Deus falava algo com ele, esse homem, ele trocou o espírito pela religiosidade. E a mulher dele, tola, em vez de pegar e deixar Deus no controle da casa dela, porque se Deus está falando com o meu marido, Deus está levantando o meu marido, Deus está fortalecendo o meu marido, Deus está chamando o meu marido, a mulher sábia vai fazer o quê? O que ela vai fazer? Vai dizer amém, né? Que assim seja, eu estou dentro desse projeto. Opa, se Deus está colocando ele num lugar que até então era meu, amém, que assim seja, que o Senhor continue levantando ele, fortalecendo ele, capacitando ele, preparando ele, usando ele. Mas a tola fez o quê? O que ela fez? Ela partiu para aquele lado do emocionalismo, né, da mentira, do engano, que aí ela começou a ter falsas revelações. Porque como o homem não tinha isso, ele não tinha esse dom, esse talento, digamos assim, então cada vez que Deus dava algo para ele, uma palavra, a tola, e quando eu digo tola, porque eu acompanhei isso de muito perto, a ponto de falar para ela, eu falei para ela algumas vezes, eu claramente falei assim, ainda falei uma vez para ela desse jeito, falei assim, sem medo de estar blasfemando contra o Espírito Santo. O que você está falando que foi Deus, não tem Deus. Isso é para destruição da sua casa. Eu falei, enquanto isso não traz consequências. Uma vez eu falei assim para ela ainda. Falei, eu não tenho medo de estar blasfemando contra o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo usa uma pessoa para falar, dá para ela uma revelação, Deus dá um sonho, uma maneira, ai de quem se colocar naquele meio. Não é assim? Mas ali não tinha o Espírito Santo. Ali era a vaidade. Sabe, não, eu sou mais espiritual. Eu sou mais espiritual. Não, Deus fala na minha casa é comigo. Eu quero que na minha casa Deus fale com todo mundo. Não é só comigo, eu quero que Deus fale com todo mundo. Mas que cada um ocupe o seu lugar, a começar por mim. O lugar que Deus tem com cada um é com cada um. E ela não, ela queria o lugar que era para ele. E esse homem, em vez de pegar e romper, porque ele também ouviu da mesma maneira que ela ouviu, ele também ouviu, não vai pela sua mulher, vai pela palavra. Olha o que o Senhor está falando com você. Deus abriu portas, Deus deu oportunidades, Deus mostrou para ele, Deus desvendou coisas para ele. Mas em vez de ele pegar e ficar igual o Baraque, amém, Senhor, o Senhor tem isso comigo? Vou fazer, vou assumir, vou ocupar esse lugar. Primeiro, diga primeiro, espiritualmente. Que é esse o lugar aqui principal que eu estou falando. De homens ocuparem o lugar espiritual que ainda não ocuparam. Homens ocuparem esse lugar.
de cabeça, de, sabe, estarem à frente. O lugar que o Isaac ocupou na casa dele. Por que você fala o Isaac? Porque ele foi a Deus. Quando ele via que a mulher dele não engravidava, quer dizer, o Isaac tinha relação com a mulher dele para ver que ela engravidava? Tinha. Quer dizer, o marido dela, ele foi. Né? O homem detentor da semente, ele foi. Não funcionou do meu jeito. Então agora eu vou a Deus. Senhor, abençoa minha mulher. Senhor, muda a situação da minha mulher. Senhor, faz a minha mulher engravidar. A minha parte eu estou fazendo. Agora eu preciso que o Senhor faça aquilo que eu não posso. A Bíblia diz que Deus respondeu a oração do Isaac. E Rebeca engravidou. Então veja, ali tinha um homem fazendo a parte de marido dele e a parte de cabeça espiritual. Aqui tinha um homem, um Baraque, que ele estava já à frente de algumas coisas, né? Já estava aqui, já estava caminhando. Sabe, um homem que estava se levantando em algumas áreas, como esse que eu estou falando agora. Se levantou na casa dele, se levantou na família dele, se levantou financeiramente. Mas quando chegou o momento de ocupar o lugar espiritual, ô fulano, então vamos tratar aqui de Baraque. Baraque, eu quero que você ocupe esse lugar agora. Eu quero que você receba isso. E não fique inseguro mais. O que não aconteceu até aqui, vai acontecer daqui para frente. Repita comigo essa frase. O que não aconteceu espiritualmente até agora na minha vida e pela minha vida, vai acontecer daqui para frente por meu intermédio. Que era o que Deus estava dizendo para Baraque. Até então você não viveu algo, você não foi algo, você não foi a pessoa, mas daqui para frente você vai ser. Qual que é a resposta que o Baraque dá para Débora? Eu vou, mas só se você for. Deus tinha isso com ele. Mas aí ele pega e ele divide esse lugar. Deus queria levantar um homem, mas o homem estava ainda querendo dividir com a mulher, com uma mulher. E não deixa agora o diabo, tanto aqui na mente de homens como na mente de mulheres que estão ouvindo essa palavra, não entra nessa seara rivalista de, não, mas por que um homem, por que uma mulher? Não, Deus tem um lugar para cada um, gente. E não adianta a gente fechar os olhos ou fingir que não vê que a falta dos homens ocuparem o lugar deles é que tem feito a sociedade estar como ela está. E aqui Deus restabelecia o lugar, Ele colocava, chamava, conclamava, empurrava, você não foi sozinho, não teve iniciativa, eu vou te dar um empurrão. E o homem ali ainda na insegurança. Todo homem tem insegurança. Não é o Baraque, sou eu, é você. Mas maior do que as nossas inseguranças é Deus. Quem está falando comigo e com cada homem aqui que tem inseguranças, que foi transferidas pelos pais, que foi transferidas pela mãe, que talvez segurou demais, prendeu demais, que foi ali transmitida pelo pai, que anulou, que nunca validava uma coisa boa, só criticava, só prendia, só segurava, só dizia o que não podia. As inseguranças que a sociedade nos impôs quando nós fracassamos em coisas, quando dissemos, não, agora eu vou me levantar, agora eu vou fazer. Isso existe. Fui rejeitado por pai, por mãe, por mulher, por filho, por amigo, por pessoas. Existe. Mas há o tempo em que há novidade de vida. Ninguém aqui está condenado a viver daqui para frente a mesma vida que viveu até hoje. Então Deus tem algo novo.
Deus quer levantar homens que e aqui eu não vejo só Deus quer levantar homens. Deus quer levantar homens que na força do braço deles, no que podem, vêm se levantando, mas Deus está dizendo, o que está faltando agora é essa parte espiritual. Você vai dizer assim, por que isso aqui foi tão difícil para o Baraque? A frase que fez o Baraque travar, que fez o Baraque falar, só vou se você for comigo, é essa aqui, ó. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, que tinha 900 carros de ferro, vá atacá-lo. O que significa atacá-lo? Atacar quem? Atacar o Baraque. Com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon. A Débora falou assim, ó, prepara 10.000 homens, vocês vão para tal lugar, que o Senhor vai pegar o Sísera, sabe o Sísera, aquele cara que hoje está dominando, está ganhando tudo, está subjugando o nosso povo? Sei. Ele vai te atacar. Com os 900 carros de guerra dele, os carros de ferro dele. Sei. Você vai ser atacado por ele. Sei. Tá bom. Mas quando ele te atacar, o Senhor está nisso. E quando ele te atacar, o Senhor os entregará em suas mãos. Dada a experiência que o Baraque humanamente tinha, com guerra tinha, com aquele jugo que eles viviam tinham, ele já tinha vivido algo daquele tipo? E aquilo oferecia mais risco ou mais benefício para ele? Só tinha uma maneira dele pegar e ele aceitar esse chamado. Qual a maneira? Pela fé. E sabe o que Deus está falando? Que Ele está colocando homens em situações assim. Eu vou te colocar em situações que você não viveu ainda e que são, assim, extremamente desafiadoras. Não como a de Baraque, né? A gente não vai ter que ficar num lugar vulnerável e receber o ataque de um homem poderoso com 900 carros de ferro. Mas é algo desse tipo. E Deus só está dizendo o quê? Confie em mim. Porque quando tudo isso acontecer, você vai ver no final livramento e você vai ver vitória. Só que aí nós vemos um Baraque que foi, está bem, irei com você. Mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a Débora disse, eu irei com você, porque ele disse, eu vou só, se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, eu não irei. Quer dizer, ele não estava confiando no Senhor. Ele estava confiando na Débora. E Deus está chamando homens para pararem de confiar na Débora. A Débora pode ser a sua mamãe, pode ser a sua mulher, pode ser a sua filha, pode ser a sua patroa, pode ser a sua irmã. Mas a Débora aqui, para alguns homens, pode ser o dinheiro que eles ainda confiavam. Se eu tenho isso, eu posso isso. Pode ser o cargo, o título que vinha antes do nome deles. Pode ser um lugar que para eles parecia seguro. Deus quer a confiança de homens nele, na palavra dele. Deus quer homens atendendo o chamado espiritual, ocupando o lugar que Deus preparou e reservou para eles, para que eles ascendam, para que eles cresçam, para que eles assumam a sua posição. E por meio dessa assunção, deles assumirem essa postura, esse lugar espiritual, Deus poder colocar coisas grandes nas mãos deles e fazer obras poderosas por meio deles. E você, homem que está ouvindo essa palavra, você tem que dizer assim, eu sou esse homem. Diga, eu sou esse homem. E assumir esse papel. E você, mulher que está ouvindo, você tem homens na sua vida, homens perto de você, você tem que estar aqui nessa concordância e dizer assim, eu oro por tal pessoa ouvir, assumir, crer, receber e se colocar no lugar que Deus está chamando ele para se colocar.
Amém? Porque quanto mais homens fortes nós tivermos, mais nós veremos as coisas acontecendo como é a vontade de Deus e Ele cumprindo sua palavra. São homens fortes que formam uma geração sadia, saudável, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente, com tudo aquilo que envolve o físico, o material, o financeiro, né, as construções. Quem era estéril, Abrão ou Sara? Mas quem que Deus chamou? Abraão. Então, são Abraãos que Deus está chamando aqui. São Isaques, são Baraques. E aqui eu poderia dizer tantos nomes, de cada um tem aqui. E que nós devemos nos colocar nesse lugar, assumir esse lugar, ocupar esse lugar. E ocupando o nosso lugar, Deus poder fazer a obra que Ele quer fazer. E a obra é grande, a obra é poderosa. E que assim seja por nosso intermédio. Não somos nós quem fazemos, mas se Deus quer assim, que assim seja em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, com a mão no seu coração. Com seu coração quebrantado para atender essa palavra. Para pegar para si essa mensagem. E assim romper com cada medo, insegurança, com cada situação ainda limitante, né? Veja que Deus não falou só de coisa que era fácil. Dá para a gente ver aqui, não era uma situação assim, só ir lá, receber a bênção e sair para o abraço. Não. Não era isso. Tinha uma dificuldade ali no meio que ele precisava crer. E ele até creu, mas não creu como Deus chamou. Por isso que o Senhor disse assim, tá bom, eu vou fazer, porque tem tudo envolvido aí, é Israel, meu povo. Mas por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Deus quer levantar, não é Deus que não quer levantar. E veja que não é, tem homem que não pode falar, não, é que a minha mulher, ela é assim, não. Onde não tiver um homem, que tenha pelo menos uma mulher. Se não tiver um Baraque, que tenha uma Jael. Se não tiver um pai, que tenha uma mãe como Débora. Porque ora Deus usa uma coisa, ora Deus usa outra. A verdade é que, e o bom é que Ele continue fazendo, trabalhando. Mas quantas pessoas eu acredito que Deus está chamando para mudar a história de gerações. Da história que foi repetida na vida dos seus pais, seus avós, seus antepassados. Não seja mais repetida. Como era na casa do Abraão. Deus interrompeu aquilo agora, Abraão, chega de politeísmo, chega de idolatria, chega dessa cultura babilônica na vida de vocês. Você vai ter a cultura dos céus agora. Você vai ser um representante do que há de melhor nessa terra, do que tem nos céus, acontecendo por seu intermédio, por intermédio da sua geração. Uma nação separada, o povo escolhido, a geração eleita,
como nós vemos lá no Novo Testamento. E aqui nós precisamos, sim, Deus quer, a igreja precisa, a sociedade precisa, sua família precisa de homens que têm essa visão, de serem sacerdotes, homens santos, de formarem a geração eleita. O sacerdócio real, de estabelecerem a cultura de reino e de santidade a partir das suas famílias. Sua esposa, seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, as pessoas que Deus colocou na sua vida, diante de você. Ah, mas eu não sei. Se coloca no teu lugar, que Deus vai colocar palavras na tua boca, que Deus vai dar força para você, que Deus vai dar unção para aquilo que você precisa. Deus mandou o Baraque ir para um lugar onde ele ficaria vulnerável, e Deus disse, eu os entregarei nas suas mãos. Ele tinha que confiar, não adiantava ele buscar, eu quero uma segurança. Que segurança que a Débora seria para ele? Espiritual, mas Deus queria levantar ele como a segurança espiritual daquele povo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu oro ao Senhor agora, meu Pai, eu peço que aqui homens sejam levantados como essa segurança espiritual que o Senhor quer levantar. Levanta, meu Deus, aqui homens que sejam poderosos, homens, meu Deus, que se coloquem no seu lugar, o lugar que o Senhor, meu Pai, tem para eles, o lugar, meu Deus, que o Senhor separou para eles, o lugar, meu Pai, que o Senhor está chamando eles para ocuparem, para estarem, para permanecerem, não apenas para passarem. O Senhor não quer homens espectadores, homens que olhem e vejam coisas acontecendo. Mas o Senhor está chamando, meu Deus, homens para se levantarem e fazerem as coisas acontecerem. Homens para se colocarem na brecha. Homens para assumirem, meu Deus, a cabeça de situações das suas famílias. De se colocarem como esses sacerdotes, esses reis, esses ensinadores, esses homens que vão passar, meu Deus, para seus filhos, seus netos, para seus seguidores, a vontade do Senhor, que vão ensinar a Tua palavra, que vão fazer orações do tamanho do Senhor, que vão, meu Deus, estabelecerem limites para maldições que aconteceram até aqui, para misérias, para pobrezas, doenças, para situações, meu Deus, que abalaram, que afligiram, meu Deus, que prejudicaram, que empobreceram, meu Pai, que lesaram, que roubaram, meu Pai, suas gerações anteriores e que vão ser a fronteira que tem de ser, meu Deus, dizendo, chega! Daqui para frente essa maldição não impera mais nessa família. Eu oro, eu busco e eu dou a Deus condições para que cessem pragas, pestes, maldições, situações que afligiram, que destruíram, que lesaram, que prejudicaram. Levanta, meu Deus, esses homens fronteiras. Levanta, meu Deus, esses homens que se coloquem à frente. Levanta esses homens, meu Deus, de oração, homens de fé, homens, meu Deus, que temam o Senhor, que creiam no Senhor, que façam, meu Deus, a Tua vontade. E que se coloquem inteiramente. Como o Senhor falou para o Abraão, seja íntegro, Abraão. Não seja parcial, seja íntegro comigo. Quer dizer, esteja inteiro em mim. Tem coisas que você não tem controle, mas eu tenho.
Tem coisas que você não sabe, mas eu sei. Então dependa de mim, confie em mim e se entrega a mim. Que essa, meu Deus, seja uma palavra para cada homem que está aqui, que está nos acompanhando. E que cada mulher que ora, meu Deus, cada mulher que intercede, que o Senhor levante os homens da vida dela, da casa dela, seja o pai, seja o marido, seja o irmão, seja o filho. Que o Senhor levante esses homens. Porque assim como o Senhor fez, meu Deus, e a Débora sabiamente transferiu e transmitiu tudo que o Senhor havia feito chegar até ela para o Baraque. Que assim também tenham mulheres sábias aqui. E não mulheres tolas como essa que eu citei o exemplo. Que em vez de permitir que o Senhor levantasse seu marido para que a casa dela fosse uma casa firme e fosse a casa construída no Senhor, pelo Senhor, para o Senhor, ela com as próprias mãos derrubou a casa dela com tolice, com vaidade, com egoísmo. Ela querendo assumir o protagonismo que era do Senhor na casa dela. E não é o homem que deve ser o protagonista da casa dele, não é a mulher, Senhor. O protagonista é o Senhor. Que se cumpra a tua palavra. Que o Senhor fortaleça cada homem aqui. Que o Senhor estabeleça. E que cada um, meu Deus, agora eu declaro em nome de Jesus, que vença no Senhor cada insegurança. Eu oro e declaro que cada insegurança de cada homem que interrompia processos, que intimidava, que limitava, que caiam por terra agora em nome de Jesus. Não importa como chegou, não importa como essas inseguranças se estabeleceram nas nossas vidas. Eu declaro agora que pelo poder do Senhor, elas caiam por terra. E que toda a nossa liberdade seja entregue ao Senhor. Para que o Senhor use cada um de nós, homens, para os propósitos do Senhor. Para nos entregar císeras, carros e cavalos de guerra, carros de ferro. E nos fazer, meu Pai, ocupar o nosso lugar. Nos levantar, nos capacitar, nos honrar, para honrarmos ainda mais o Senhor. Que toda honra, que toda força, que toda coragem, que toda condição que estamos recebendo do Senhor, volte para o Senhor, meu Deus, com a nossa submissão, com a nossa fé, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com as nossas decisões, para que esse ciclo nunca termine. Que o que recebemos do Senhor volte, meu Pai, em forma de obediência, que volte em forma de uma fé viva, que volte em forma de ensinamento para os nossos, que volte em forma de assumirmos o nosso lugar, de fecharmos as brechas, e que assim o Senhor possa e continue nos usando, fazendo, levantando, estabelecendo. Abençoa cada um aqui, meu Deus. Eu peço que cada homem seja usado para edificação, e cada mulher, meu Pai, seja usada para edificação da casa firme que o Senhor tem para a nossa família. É o que eu creio e eu declaro sobre cada um, em nome de Jesus. Amém.